Como vocês vão orar? Reconhecendo que existe um Deus no céu, com a sua posição de filho, mas que vocês não estão sozinhos, porque vocês estão inseridos num reino. E isso é muito sério. Muito. É muito sério, porque é diferente de, eu sou filha do rei, só que eu vou pedir tudo para mim. Então, eu só peço, eu não tenho um relacionamento de intimidade com Deus. Eu tenho um relacionamento de prateleira. De eu troca, vou lá, né? eu vou lá e escolho o que eu quero. Ai, Deus, me dá isso, isso, aquilo. Me dá uma casa, me dá saúde, me dá marido, me dá filhos, me dá carros e bens. Então, isso não é um relacionamento. Então, Jesus, ele vem ensinar exatamente isso. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GraceCast. E hoje vamos continuar falando sobre meios de graça. Nós falamos que meios de graça, eles são ferramentas que o Senhor nos dá para que nós tenhamos mais intimidade com Deus. E nós vamos continuar falando sobre a oração. Vamos falar sobre oração, Ana? Bora, porque é um tema super importante e bem deixado de lado, né? Muito. A gente falou muito da palavra, Sim, 2 episódios sim. aí. E agora falando sobre oração, e parece que, nossa, mas é uma coisa tão básica, né? Falar de leitura da Bíblia e falar de orar, o que tem mais ali sobre oração que a gente pode se aprofundar e Sim. saber, né? A oração, ela é uma prática universal, né, entre os cristãos. E a importância da oração é muito grande, porque é através da oração que nós nos conectamos com o Senhor, com o nosso Criador. Então, às vezes, a gente deixa a oração como o último recurso da nossa vida, não é verdade? É verdade. Então, precisamos sim falar sobre oração. E ela é mais do que um hábito. Para o cristão, ela tem que ser mais do que um hábito, porque se a gente não tem, como filhos, nós não temos o hábito de orar, daí fica complicado, né? É um relacionamento com o pai, né? Daí você não tem intimidade, né? Exatamente. Não tem intimidade. Como que você tem a Lalá, Uhum. né? Imagine uma vida Sem falar com a Lalá. Não existe essa possibilidade. Na cabeça? Não tem. É a mesma coisa para nós cristãos, Isso, né, exato. Lá? Porque a oração, ela é fundamental. Ela realmente é uma das principais atividades, né, que o cristão tem que ter. Tem que ter. Não existe relacionamento com Deus sem a oração. Assim como não existe um casamento saudável, feliz, sem a comunicação entre os dois. É não verdade, existe, né? é verdade. Então, a oração é a nossa comunicação com o Senhor. Até porque Deus não nos criou e deixou ao léu, né? Não. Deus se relaciona com a sua Sim. criação. Nós falamos disso em algum episódio, eu não Sim. lembro qual foi. Mas, se ele se relaciona e ele deseja se relacionar conosco, qual é o meio que nós utilizamos para que isso aconteça, né? Por isso que a gente fala muito Sim. desse meio de graça. Isso. E a oração, ela é bíblica, com certeza, porque somos crentes, eu sempre falo isso, né? Inclusive no grupo das mulheres. Como nós somos crentes, a nossa base tem que ser bíblica, né? Então, em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, precisamos orar, porque é através da oração, como acabamos de falar, que temos esse relacionamento com o nosso Pai. É verdade. E como assim, né? Tem muita gente que pensa, mas como assim sem cessar? Sem parar, todo tempo, todo instante? Eu não consigo conversar com a Flávia e aí eu tô conversando, eu vou orar. Como que funciona, né, esse orar sem cessar? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais pra frente. Mas tem um motivo do porquê que é sem cessar. Sim. E dá, né, Flávia? Dá. Dá pra você estar aqui, ó, gravando esse podcast, falar: Senhor, me ilumina, não me deixe falar besteira, não é? Dá. Com certeza. Filipenses 4:6 também, e 7, fala assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, precisamos orar. E lembrando, esse ponto aqui, Filipenses 4:6, geralmente são os versículos que a gente faz devocional, né? No começo da nossa caminhada cristã, tem lá vários cadernos rabiscados e feitos devocionais. Pelo menos eu tenho alguns lá. E o que salta, pelo menos aqui nos meus olhos, fala sobre as vossas petições pela oração. Porque petição é uma coisa e oração
é outra. Por quê? Porque quando você ora, tem muitas pessoas que se enganam achando que orar a Deus é simplesmente pedir. E não são petições. Faz parte. Você pedir ao Senhor, clamar a Deus, pedir ajuda, socorro, faz parte também da oração, né? Dentro da estrutura que a gente vai conseguir entender um pouquinho mais para frente. Mas nesse versículo aqui, sempre me salta os olhos, porque realmente tem muitas preciosidades dentro dos versículos quando a gente vai fazendo um devocional, né? É verdade. Esse versículo, sempre quando tem alguma coisa... Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, vou orar por isso? Eu sempre falo assim, ai, Senhor, a palavra fala que a gente não pode ficar ansioso por coisa alguma. Isso aqui tá me deixando ansiosa. Então, vou orar sobre isso, né? É interessante para mim essa parte do coisa alguma. Então, assim, se você tá ansioso por qualquer coisa, seja ela importante aos olhos dos outros ou banal ao olho de quem não tá vivenciando aquilo, aos olhos, né, de quem não tá vivenciando aquilo, Deus quer que você fale sobre isso também. Sim, desde da coisa mais simples, que alguém pode achar sem importância alguma, para Deus importa, porque se faz diferença para mim, como filha, como serva, Deus se importa também. É verdade. Deus se importa. Ai, que lindo demais. É lindo demais falar sobre oração. Eu tenho vários testemunhos ao longo da minha jornada cristã sobre isso, sobre pequenas coisas. Então, Deus é perfeito, Deus é bom, não só em fazer milagres, milagres grandes, coisas grandiosas, mas também nas pequenas coisas. É verdade. Que faz toda a diferença na nossa vida também, né? É verdade, é verdade. É verdade. E através da oração, que nós somos lembrados que Deus é que governa. É Deus que governa e sustenta todas as coisas. Então, a oração, nós falamos com Deus, mas a gente é lembrado a todo momento que Ele, que é o dono de todas as coisas, e é Ele que nos orienta e nos governa em tudo. Isso é muito bom. Mas então, será que todas as orações são iguais, Ana? Não são, né? E falando sobre isso, eu gosto muito de pensar que a oração, ela nos humilha, né? Sim. Ela coloca a gente no nosso devido lugar e Deus em seu devido lugar, que é um trono de glória, né? Que é um lugar grande demais para nossa pequenez. E pensando, né, em oração, mas a gente vai orar sempre a mesma coisa, né? Não. Imagina você com a Laísa falando todo dia a mesma coisa. Tudo bem que tem coisa que você deve falar. Sim, tem que repetir. Com ela ali que você tem que repetir o tempo todo, né? Mas não é tudo sempre a mesma coisa. Existem alguns tipos de oração que a gente encontra, inclusive, na palavra de Deus, né? E a gente separou rapidamente algumas aqui. Oração de adoração. Então, é aquela oração onde você exalta o nome de Deus, onde você está focado em adorar, em falar que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, o que Ele tem feito, que Ele é criador de todas as coisas, que Ele é forte, que Ele é poderoso. E é muito interessante, eu não sei se você já teve essa experiência, mas sempre que eu faço orações de adoração, parece que aquilo me fortalece, sabe? Você começa a entender e a falar quem Deus é, quem Deus é e quem Deus é. De repente, você é tomado por uma alegria e você fala assim, ai, Senhor, obrigada, porque o Senhor é tudo isso. Porque o Senhor é grande, eu sou pequeno. O Senhor é fiel e eu sou infiel. Né? A gente consegue realmente entender onde estamos, qual posição nós ocupamos em relação a Deus. É verdade. E Deus, Ele é tudo, Deus é realmente muito grande e nós somos apenas beneficiados por causa da sua graça e da sua misericórdia. Então, realmente, eu já tive várias experiências assim, porque quando a gente adora e engrandece ao Senhor, a gente entende que não existe comparação. Não existe comparação. E a gente vai conseguir entender um pouquinho isso mais pra frente também, né? Tem uma outra oração que é a de confissão. Que essa é uma que a gente precisa fazer todos os dias, né? Se você acordou hoje, ou está indo dormir, e não fez uma oração de confissão de pecado, tem alguma coisa muito errada. Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias os nossos pés podem acabar ficando sujos com a poeira desse mundo, né? E nós precisamos ser purificados, nós precisamos nos consertar com o Senhor, nós precisamos pedir para que Ele nos purifique e confessar essas falhas, né? Diante de Deus, porque isso também é uma forma de mostrar quem Deus é e onde nós estamos, em que posição nós estamos. Nós somos agraciados.
Nós, graças a Deus, temos o sangue precioso de Jesus, né? A vida de Cristo que foi vivida e a morte de Cristo que foi... Eu ia falar morrida, mas acho que não é assim que se fala. Mas que morreu por nós e nós morremos com ele, ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. E por causa desse sacrifício, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados. E o Senhor Deus não nos olha mais como a Ana Paula, a pecadora, né? Aquela que tinha toda a ira de Deus depositada nela. Justamente, não. Agora ele olha para Ana através de Cristo. Coberta com o sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Então a gente precisa fazer também orações de confissão de pecado. Uma outra que eu gosto muito é orações de ações de graça. Sim. Aquela coisa... Sabe quando você olha em volta e fala assim, meu Deus, obrigada pelo meu emprego. Nossa, Senhor, eu acordei hoje, obrigada, porque se eu não tivesse essa saúde, eu não conseguiria cuidar da minha filha ou do meu filho. Eu não conseguiria levantar para trabalhar. Verdade. Quantas vezes a gente vê alguém numa situação difícil e a gente fala, Senhor, por que eu? Obrigada, Senhor, porque eu tenho essa saúde. Não que a gente fique desmerecendo o outro, né? Até porque a gente pode ter incapacidades que outros não possuem. Mas, poxa, Senhor, já aconteceu de eu estar na rua, a gente de carro, né, passeando, e aqui em Sorocaba tem alguns lugares que são pontos de prostituição. E você olha, assim, aquelas pessoas, né, sejam homens ou mulheres, se prostituindo e fala assim, meu Deus, podia ser eu. Facilmente poderia ser eu ali, porque não foi eu. Eu poderia estar ali. Então, não sou melhor. A única coisa que me separa daquela pessoa ali é o sangue de Cristo. Ou seja, não tem nada em mim que faça eu estar distante daquela pessoa. O que tem em mim é Cristo. Sim. Isso não é mérito. Então, ações de graças, né? Você agradecer com sinceridade ao Senhor por aquilo que Ele te deu e que você não merece, também é uma das orações. E aí tem mais 3, basicamente, que é de súplica, que inclusive você leu lá em Filipenses, né? Sim. Que é quando a gente apresenta as nossas necessidades diante do Senhor com um clamor muito mais intenso. A intercessão, que eu vejo que a gente esquece um pouquinho, né? Sim. Que é orar pelos outros, orar pelos nossos irmãos. A gente não pode orar só pelas nossas necessidades, né? Sim. E as imprecatórias, que são um pouco até mais difíceis e raras da gente fazer, mas é quando a gente clama a Deus por justiça, né? Exemplo, né? O nosso país que está vivendo uma situação tão difícil. Podemos orar para que o Senhor traga justiça sobre o nosso país. O Senhor é um Deus justo, que ama a justiça, né? Que odeia a impiedade. E a gente pode orar pelos nossos líderes, a gente deve orar. Então, a gente pode clamar também por justiça. Mas, além desses tipos de orações, eu acho que não é nem o nosso foco muito, né, Flá, hoje, falar dos tipos, porque nós temos motivos para orar a todo tempo. E eu acho que esses tipos de orações nos faz perceber que Deus, Ele quer nos ouvir em cada aspecto da nossa vida. Sim. Quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está com uma necessidade, quando a gente simplesmente está contemplativo e quer agradecer ao Senhor. Mas o nosso mestre, né, o nosso grande Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou um modelo de oração. E eu acho que nada mais justo do que nós esmiuçarmos, de fato, o que a oração que Jesus ensinou traz de ensinamento e nos ensina como orar. Sim. Porque foi exatamente isso que eles falaram, né? Exato. Senhor, nos ensina a orar. Como que a gente ora? E aí? Como devemos. Né? Exato. Acho que dois grandes pontos importantes é entender que o nosso maior modelo e nosso maior exemplo e desejo é o Mestre Jesus Cristo. É o nosso Senhor. Então, o exemplo que Ele nos dá de vida, só que em tudo, sempre vamos correr para Ele, né? Ele é o nosso maior modelo e exemplo. Então, como orar, nós vemos em Mateus 6, né? Mateus 6, Jesus ele nos ensina como orar, como falar com Deus. E Ele traz ali uma estrutura de oração. E é importante também notar que Jesus, quando Ele traz esse modelo, não é uma repetição. Porque hoje nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Ou a oração dominical. Mas não é a repetição disso que vai fazer algo poderoso, vai trazer, sei lá, mágica, vai, né, acontecer algo esplendoroso
porque Jesus disse essas palavras, mas ele trouxe um modelo para seguirmos. Então, nessa estrutura, ele prioriza algumas coisas. E a gente pode analisar, primeiro, quando Jesus ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, nós vemos algumas coisas importantes. Quando Jesus ele fala Pai nosso, primeiro ele fala Pai, reconhecendo a sua posição como filho, que é o que nós somos. Somos filhos por causa do sacrifício de Jesus. Somos chamados filhos e reconhecemos a paternidade, reconhecemos que existe um Deus. Pai nosso que estás no céu. Nós reconhecemos a nossa posição como filhos, reconhecemos que temos um Deus que é Pai e é superior a nós. Pai nosso e nosso. Porque nós não oramos sozinhos, nós oramos também em comunidade. Por mais que nós oremos lá no nosso quarto, no individual, nós também trazemos a igreja, a comunidade conosco. Então, quando Jesus ele ensina a orar, tem esses 3 pontos. Reconhecemos que somos filhos, reconhecemos que Deus ele está no seu alto e sublime trono. Então, nós temos a posição de filhos, reconhecemos o Pai e trazemos a igreja conosco para orar também, chamamos. E a oração de Jesus, o modelo da oração de Jesus, ele começa adorando e engrandecendo a Deus e ele termina também engrandecendo a Deus. É verdade. Porque o teu reino, o poder e a justiça para sempre. Então, do início ao fim, ele engrandece. Tá vendo como é diferente de simplesmente pedir? E só repetir. Só repetir não traz retorno algum. São só palavras ditas. É legal você falar isso, porque se os discípulos antes falaram assim, ensina-nos, né? Como que a gente deve orar a Jesus? Jesus está ensinando a orar. Ele não está falando que a oração deve ser somente aquilo. Senão, a gente veria no Antigo Testamento, Neemias, Isaías, Jeremias, Davi, fazendo a mesma oração que Jesus colocou aqui. Não teria sentido a gente ficar nessa repetição. Uma coisa que é legal que você comentou sobre esse início de oração, que já é a introdução para a gente entender que nós temos um Pai, que ele tem uma posição, que ele é Deus, né? E que nós não estamos sozinhos em oração, já desmistifica muita coisa, porque geralmente a gente começa as nossas orações já querendo e pedindo. Exato. Por isso que eu disse, é exatamente isso. Você já vai pedindo. O irmão, filho, você esquece. E muitas vezes nem reconhecemos a grandeza de Deus. Não exaltamos. Então, Jesus, ele denuncia isso. Como vocês vão orar? Reconhecendo que existe um Deus no céu, com a sua posição de filho, mas que vocês não estão sozinhos, porque vocês estão inseridos num reino. E isso é muito sério. Muito. É muito sério, porque é diferente de, eu sou filha do rei, só que eu vou pedir tudo para mim. Então, eu só peço, eu não tenho um relacionamento de intimidade com Deus. Eu tenho um relacionamento de prateleira. De troca, eu vou lá e escolho o que eu quero. Ai, Deus, me dá isso, aquilo. Me dá uma casa, me dá saúde, me dá marido, me dá filhos, me dá carros e bens. Então, isso não é um relacionamento. Então, Jesus ele vem ensinar exatamente isso. No relacionamento, você tem intimidade. E é ida e volta. Você fala e você ouve. Isso é relacionamento. É verdade. E muitos crentes e muitas igrejas não têm isso. Não tem esse relacionamento. Existe um relacionamento assim, apenas de mandar em Deus. Deus faça, eu ordeno, eu declaro, eu determino. Isso não é um relacionamento saudável. Pede até pro anjo, né? Manda no anjo. O anjo é de Deus e a pessoa tá mandando o anjo. Isso. Fala, meu filho do céu, o anjo é de Deus, não é seu, não. Você tá mandando no anjo. Então, Jesus, ele é o nosso maior modelo. E ele deixou essa linda estrutura, né, de oração, de comunhão e de realmente intimidade de como orar a Deus. Amém. Tem um versículo que acho que tem um ponto importante para a gente colocar. Quando ele fala Pai Nosso, né? A gente entende também que não é todo mundo que ora. Ou melhor, não é todo mundo que Deus ouve. Não é todo mundo que Deus ouve a oração? Isso, João 9,31. João 9,31.
Primeiro que não é todo mundo que pede para Jesus, né? A gente não tá vendo os fariseus ou um gentio pedindo para Jesus ensiná-lo a orar. Então a gente tem que parar, e eu acho que isso é um problema da igreja atual, de a gente achar que Deus escuta todo mundo. E que Deus ouve qualquer oração. Né? João 9,31 que você citou. Quer que eu leia aqui? Leia, por favor. Calma que eu vou focar aqui. Foca. Aqui, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Perfeito. A versão ACF fala que Deus não ouve pecadores. E é engraçado não, é interessante que em Salmos, Salmos ou Isaías? Meu Deus do céu, agora esqueci. Mas no Antigo Testamento a gente tem textos que fala que Deus se inclina, né? Para ouvir o seu povo. Então Deus não ouve qualquer um. Deus ouve a quem é filho. Sim. E a quem o chama de pai. Exato. Né? Então, obviamente que somos aí adotados pelo sangue de Jesus. E através de Cristo nós somos feitos, né, filhos. Então a gente tem que entender que essa oração de relacionamento, ela acontece somente com quem é filho. E só é filho quem crê. Isso. E quem crê teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor vive uma vida de santidade. Exato. Ou seja, o Senhor não ouve pecadores. É muito sério esse tipo de afirmação, mas está na palavra, né? Não tem o que fazer. Não briga comigo. Tá escrito, se tá escrito, tá escrito. Não tem o que fazer. Boa. Vamos seguir na estrutura da oração? Vamos. Você comentou, né, que do Pai Nosso, que ela começa e termina com Deus. Sim. Isso é um fato. Pai Nosso que estás no céu. E depois, por fim, pois teu é o reino. E aí, na sequência, ele fala assim... Ai, saí daqui. Saí de tudo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a oração, ela nos ensina a submissão. Nós passamos a pedir ao Senhor por aquilo que Ele quer. Por aquilo que Ele deseja. Então, eu não chego logo de cara com os meus pedidos, né? Com os meus anseios, com as minhas ansiedades. Eu posso falar, Senhor, faz a tua vontade. Óbvio, né? Eu posso apresentar todas as minhas petições, as minhas ansiedades diante do Senhor. Mas eu preciso aprender a me submeter à palavra de Deus. Eu preciso aprender a me submeter ao Senhor. E a Bíblia fala que os caminhos do Senhor são mais altos. Se eles são mais altos, por que eu vou ficar me embananando na minha própria vontade, né? Sim. Por que não se submeter ao Senhor? E isso mostra, mais ainda, o quanto o nosso coração está disposto a, de fato, ter uma vida cristã, a, de fato, seguir os passos de Jesus. Jesus, no ápice, né, da sua dor ali, no Getsemane, ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim. Não porque Jesus estava com medo da dor, não porque Jesus estava com medo do açoite, mas ele ia ficar separado do Pai. A dor da separação do Pai fez com que Jesus orasse sobre isso. E ele falou, não, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele de fato morresse. É dele também, né? Sim. Se entregasse pelos nossos pecados, porque o plano da redenção precisava ser completo. Sim. Então, a gente precisa aprender a se submeter em nossas orações, né? E, na sequência, ele fala assim, o pão nosso de cada dia. Aqui me pega um pouquinho. Aqui tem tudo a ver com ansiedade, né? Tudo a ver com ansiedade. A pessoa mais ansiosa do planeta Terra. A Bíblia, ela nos ensina a não andar ansiosos. E ansiedade é pecado. Eu vou repetir. Ansiedade é pecado. Onde eu tô? Aqui. Ansiedade é pecado. Se Jesus falou que não é para andar ansioso, e a gente anda ansioso, a gente tá desobedecendo, correto? Não confia em Deus, né? Porque a gente tá ali preocupado com um futuro que a gente não tem controle. E eu acho muito lindo quando Jesus fala assim, ó, é o pão nosso. Então, eu estou pedindo a Deus pela provisão nossa, não é só minha, é de todos nós, né? E é de cada dia. É tipo o maná, que não podia sair acumulando, senão estragava, né? Então, para cada dia da sua vida, o Senhor te dá uma provisão. A gente estava falando hoje, né, Flá, na vinda para cá,
sobre viver um dia de cada vez. Exato. Né? E passar pelo que você tem que passar um dia de cada vez. E confiando no Senhor, né? Confiando no Senhor. E eu lembro que uma vez eu conversei... Eu não lembro agora se foi numa pregação ou se foi em alguma conversa ali com o pastor. E ele falava sobre confiança e paciência, que eram coisas diferentes. Uhum. Uma coisa é você confiar em Deus. Você fala, não, eu confio. Eu creio que Deus pode me dar um emprego. Uhum. Eu creio, eu confio em Deus. Deus é poderoso para isso, eu confio nele. Eu tenho essa segurança. Mas o quão paciente eu sou para esperar o tempo dele me dar um emprego. Sim. O como eu me comporto. Então, a oração, ela nos instrui a deixar de lado a nossa ansiedade e pedir a provisão diária. Não por aquilo que eu não preciso hoje, né? Eu lembro que por muito tempo eu passei, assim, a vida olhando para o futuro demasiadamente. Mas e se? E se? E se? Né? Quando, na verdade, a gente... Isso é um grande problema. A gente falou com a Cris, né? A psicóloga que veio aqui. Sim. A gente acaba vivendo no futuro e esquece que o mundo está acontecendo aqui. A vida está acontecendo. Então, curta o momento atual, Sim. né? Espere no Senhor, confie no Senhor. Com certeza, mais ele fará. E o pão é do dia. Imagina, você gosta de comer pão duro, Flá? Não. Amanhecido? Não. Aquele pão amanhecido. Se você não guarda o pão dentro de uma sacola plástica e deixa ele só no saquinho da padaria, ele não fica duro? Fica duro, claro. Amanhã o Senhor tem um pão quentinho para te dar. Não precisa, né? Guardar aquele pão. Então, o Senhor, ele tem a provisão diária dele, dia após dia. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Só que a gente não pode... a gente sabe como devemos fazer, mas entendemos também que não é tão fácil. Não. Né? Não é tão simples, porque a ansiedade, embora seja pecado, e a Bíblia fala, e Jesus fala que é pecado, mas a gente sabe que não é fácil, né? Então, a gente não diminui isso, Sim. mas não é impossível. Ponto importante, até para deixar abrir um parênteses, não estamos falando aqui daquela ansiedade crônica, né? Ah, sim. Que enfim, mexe com uma série de coisas e não, precisa de medicação. A gente não tá falando desse tipo de não, ansiedade, tá? Esse tipo de ansiedade tem que ser tratada com medicação. A gente entende e não descredibiliza esse tipo de coisa. Nós estamos falando da ansiedade, aquela comum que a gente... normal, né? Sim. Que a gente fica esperando a expectativa, quer que aconteça logo, não tem paciência. Coloca o carro na frente dos bois, né? A gente não espera o processo. Né, não quer dar um passo de cada vez. E, principalmente, acho que o Jesus, ele quer nos ensinar que, independente do que eu faça, do esforço que eu tenha, é o Senhor que tem todas as coisas nas suas mãos. É verdade. É o Senhor que vai liberar a bênção. É o Senhor que vai liberar o que precisa liberar para as nossas vidas, para que a gente possa caminhar como Ele quer. Então, independente do que eu faça, do meu esforço, é Ele que manda. É Ele que libera. Então, essa ansiedade, ela atrapalha o relacionamento com Deus. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível porque Jesus falou. Se Jesus está ensinando isso, é porque nós precisamos parar de olhar para o nosso esforço e parar de olhar para as nossas dificuldades e olhar para quem realmente importa, que é o Deus de todas as coisas, que é Ele que está no controle de tudo. Amém. Né? Amém. Então, dependência. Isso, resumindo a palavra, dependência de Deus. Amém. É fácil? Muitas vezes não, mas... É isso que Jesus está nos ensinando. E é engraçado você falar isso, que não é fácil e tal. Isso nos faz lembrar dia após dia. Pelo menos é o que eu sinto, assim, que eu coloco e falo, nossa, Senhor, cada vez que eu me vejo ansiosa, buscando até escapes fora do Senhor, só me mostra o quão pecador e necessitado eu sou. Sim. Você fala, meu Deus do céu, por que eu tô ansiosa? Né? A tua palavra fala que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, nem da coisa mais básica, a coisa mais complexa, né? Uhum. E isso mostra a nossa pequenez. Sim. Mostra a nossa pequenez. Mas o texto não fala só sobre isso, né? Jesus não continua. Fala só sobre isso. Fala Jesus também... continua aqui. Vamos lá. Qual que é o próximo aqui, Flá? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então, Jesus, ele nos lembra que somos pecadores, que somos devedores
e que devemos perdoar também, assim como Jesus nos perdoou, assim como Deus nos perdoou. Então, ele está tratando conosco e está tratando do nosso relacionamento diretamente com Deus e com o próximo. Tá vendo como parece que tudo vai se completando, né? Você olha para Deus, você reconhece quem você é, você traz os irmãos, a igreja para orar junto com você, você reconhece a grandeza de Deus, você reconhece que você é pecador e que você também foi perdoado e você precisa perdoar. Amém. Então, Amém. Tudo vai se completando, né? É verdade. Por isso que a gente não pode levar esse modelo de oração como uma repetição vã. Porque é muito mais precioso que isso. É muito mais. Né? Nossa, é muito mais profundo, porque Jesus ele está nos ensinando em cada versículo. Em cada versículo. Eu comentava essa semana com o meu marido que Jesus ele não deixou nenhuma ponta solta. Não deixa, a Bíblia ela não tem pontas soltas. É verdade. Tudo está exatamente onde deve estar. Por quê? Porque Deus é perfeito e Deus é santo. Então ele não deixou pontas soltas. Tudo que nós precisamos para viver como seres humanos, nós temos orientação de Deus. Ah, mas é um texto que eu não entendo. Mas então isso não é culpa de Deus. Isso daí é negligência muitas vezes nossa. Porque nós que devemos correr para entender mais, para saber como pedir orientação a Deus, entender, estudar, labutar para entender a palavra. Então isso a gente não pode reputar a Deus. Nós reputamos a nós mesmos a nossa ignorância. A nossa ignorância. Porque nós temos que entender a palavra do Senhor. Labutar por isso. Para realmente entender a perfeição de Deus. Amém. Né? Amém. E na sequência ele fala sobre... Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse pedido é uma confissão de dependência espiritual. Nós não vencemos, né, o pecado sozinhos. Nós temos que orar para sermos sustentados por Deus. Amém. E isso faz toda a diferença, né? E às vezes a gente esquece, né, que existe um mundo mau, existem pessoas más e existe o maligno. Sim. Existe o diabo. Com certeza. Né? E a gente precisa pedir ao Senhor que nos livre. Não, Davi fala, né, que o Senhor livrasse ele, pede, né, para que o Senhor livrasse ele dos homens maus. Né? A gente também pode pedir, porque nós somos tão fáceis de ser ludibriados, de ser enganado, né, de ser tentado por alguma coisa que que os nossos olhos, a gente é tentado por aquilo que a gente ama. É claro. Por aquilo que a gente dá uma pendida ali. É verdade, né? Com certeza. Então, a gente precisa pedir para o Senhor. E na sequência, é onde se encerra, onde você falou até do início ali. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, começou com o Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Então, a gente fecha ali o ciclo da oração que Jesus ensina com a adoração. Então, é muito legal a gente ver que a oração que Jesus nos ensina, ela não é só preciosa por ser Jesus quem está ensinando, né? Mas pelas minúcias. Sim. Então, Jesus nos ensina a nossa posição como filhos, nos ensina a levar a igreja conosco, que nós temos um espaço em Deus para apresentar as nossas súplicas. Nós podemos pedir o pão de cada dia, mas não é aquele pedido exagerado, exacerbado, é para aquele dia, né? Nós também pedimos perdão pelos nossos pecados, mas nos lembrando que também precisamos perdoar. Então, a oração de Jesus ela é muito preciosa. É muito melhor do que a gente chegar no podcast e falar assim, não, você vai orar desse jeito aqui, vou te ensinar a oração do fulano de tal, né? A oração para dormir, a oração para acordar. Não precisa disso. Olha para a oração de Jesus e veja quais os passos. E aí tem alguns reformadores, né? O que eles falam aqui sobre oração? Calvino, ele chamava a oração de a principal prática da piedade. Então, é por meio dela que a gente recebe os benefícios de Deus. Se nós queremos ser crentes piedosos, a oração, ela é necessária. Sim, com ela certeza. É intrínseca, ela faz parte. Thomas Watson vai falar que a oração é o bálsamo da alma. Quantas vezes, né?
eu ou você ali nos derramamos no Senhor. De joelho é muito melhor. Você tá sozinha no quarto, nossa, você ajoelhar para orar é a melhor a melhor coisa que você faz, porque é ali que você chora, que você clama, que você se sente acolhido pelo Senhor. Sim. Né? E sente que você, de fato, está se entregando totalmente ali, derramando o seu coração, derramando todas as suas súplicas, né? Os seus sentimentos diante do Senhor. E é uma prática que, inclusive, muitos crentes têm ignorado ao longo dos anos, né? Sim, os crentes estão deixando de se ajoelhar, como o pastor falou, tá faltando mais... calo no joelho. Então, estamos orando menos, né? E John Owen falava que é o Espírito quem nos capacita a orar. Sim. E esse é um ponto importante, porque se você tem dificuldade para orar, peça ao Espírito Santo. Ele intercede por nós. Sim. Né? Tiago vai falar que vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Né? Então, pedires mal. Então, assim, peça ao Senhor, né? Mas tem algumas coisas que são mais práticas, né, Flá? Que acho que a gente pode trazer aqui também. Né? Sim. Algumas aplicações práticas de como orar, né? Porque cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu dia a dia, seu contexto, sua correria. Então, a gente tem alguns momentos que a gente pode tirar. Outros têm facilidade na manhã, na parte da tarde ou à noite, dependendo do trabalho, da sua rotina, com filhos, com marido. Então, é importante identificar. Eu lembro de uma palestra que eu tive quando eu estava numa empresa. O palestrante ele falava sobre como gerenciar o tempo. Isso eu lembro até hoje porque ele falou assim, ó, se você consegue ser mais produtivo dentro de uma empresa na parte da manhã, então já se parece óbvio, né? Mas no nosso dia a dia, às vezes a gente não faz dessa maneira. Então, você faz as principais coisas ou as mais importantes para fazer no momento ou no período que você é mais produtivo, que você consegue identificar. Porque quando a gente está trabalhando, a gente fica lá das 8 às 18, tem pessoas que chegam de manhã e já vai parecendo um trem desembestado. Uhum. Trabalha, faz, acontece. Depois que almoçou, parece que dá uma caída, né? Dá uma cochilada e vai se arrastando durante a tarde. Tem pessoas que são ao contrário. Então, chega de manhã se arrastando e depois do almoço dá aquele gás. Então, conseguir identificar isso na nossa vida, parece bobo o que eu estou falando, mas é super necessário. Por quê? Porque senão a gente sempre vai deixar o nosso pior horário para Deus. E a gente não deve fazer isso. O nosso pior horário para orar, o nosso pior horário para ler. Mas é o horário que eu tenho. Mas então, a gente precisa entender quais são as nossas prioridades. Se a nossa prioridade é uma vida com Deus, então nós devemos priorizar exatamente o nosso relacionamento com Deus. Através da oração, precisamos entender que a oração ela é importante para o nosso dia a dia. A leitura da Bíblia, devocionais, a leitura de um bom livro. Então, o que é prioridade para a nossa vida, a gente vai conseguir encaixar no nosso melhor horário produtivo. Uhum. Né? E isso é no trabalho, isso é para quem trabalha em casa, isso somos nós, seres humanos. É uma dica valiosa mesmo. Então, estabeleça momentos fixos para você fazer a oração. Se o seu horário melhor é de manhã. No horário do almoço, à noite, ou o que for mais produtivo, né? Tem aqui também outra dica. Faça orações breves ao longo do dia. Então, se você tem uns minutinhos ali, né, no seu dia a dia, vai lá e faça uma oração, porque sempre você vai estar em comunhão com o Senhor, dependendo do Senhor. Às vezes acontece alguma coisa ao longo do dia ali que, poxa vida, te entristeceu muito. Faça essas orações. Dá pra aproveitar. Gente, tá lavando a louça, né? Tá fazendo nada, só tava lavando. Dá pra... Ao invés de ficar vendo YouTube, ora lavando a louça, tá ali tomando banho, ora também. Sim. O Senhor nos escuta onde nós estivermos, sim, né? Orar quando possível, né? Com a Bíblia aberta também, né? A gente orienta a falar, orar com salmos, né? Que os salmos são importantes também, um exemplo, né? Mas o importante é perseverar. E
o mais importante é orar. Ah, mas eu não tô com vontade. É orar sem vontade mesmo. É orar porque acontece, é claro que acontece. Tem dias que nós não estamos bem, não é verdade? Não é todo dia que a gente acorda feliz e saltitante. Não é. Então, isso é disciplina. E tem que aproveitar esse momento, né? Disciplina. Já que não tá bem, fala pro Senhor que você não tá bem. Não tô bem. Chegar sem formalidades, né? Pra Deus. Porque se nós queremos ter um relacionamento, é claro que... Com temor, né? Óbvio, Exato. né? Nós Sim. temos um Deus maravilhoso, grandioso. Não podemos chegar de qualquer maneira. Não é isso. Mas reconhecendo a sua soberania e entregando realmente como filhos, né? Com intimidade para Deus. Amém. Então... orar sem vontade precisamos também. Eu gosto muito dessa frase que você fala, né? Que quando a vontade falta... A disciplina que toma conta. Quando a vontade falta e quando há... tem outra palavra que eu usava. Mas acho que é mais esse. Quando a vontade falta, a disciplina que toma conta. Eu acho que é muito isso mesmo, né? A gente tem que entender que a oração ela pode acontecer ao longo do nosso dia, seja na hora que você vai agradecer por uma refeição, que a gente tem que agradecer pelas refeições. Sim. Né? A gente parou de agradecer pelas refeições, né? Os crentes hoje em dia não oram mais pra tomar café, pra almoçar, pra jantar. Você falou, como diz o cachorro, casa a gente ora. Casa a gente ora. A gente também ora lá em casa. Desde que o pastor pregou uma vez, falou assim... Você não é um cachorro pra sair comendo. Pra sair comendo com tudo, né? A gente... Desde esse dia... Eu e meu esposo paramos para agradecer. Falei, não, nós não somos cachorros. E é interessante que, até mesmo no trabalho, hoje, mesmo assim, quando a gente tá fora, às vezes a gente vai no McDonald's ali comer, antes de comer, dá a mãozinha, eu e ele ali. E ora. Eu fecho o olho, né? Porque eu tô com meu marido, mas meu marido, olha, tá aqui, ó. Hora de olho aberto. Hora de olho aberto, aqui, ó. Senhor, obrigado por essa refeição, que nunca nos falte, né? Mas a gente ora. Então, acho que é importante a gente lembrar desse ponto, né? São nos detalhezinhos. Aquele momento que você tá prestes a fazer uma apresentação na empresa, né? E você fala, Senhor, me capacita em nome de Jesus, não me deixe falar besteira. É uma oração. Sim. Né? Aqueles momentos rápidos. Então, o que a gente falou lá em cima, né? Sobre orar e sem cessar, dá pra fazer. Sim. Dá pra você ter uma vida de oração com o Senhor, né? Com certeza, com certeza. E que maravilhoso, né? Nosso Senhor Jesus, ele dá um tremendo ensinamento como orar, trazendo essa estrutura pra gente. Tá vendo como fica pequeno simplesmente repetir isso? Então, quando você for orar, você reconhece a soberania de Deus, reconhece que você pode se achegar. E tudo isso vai abrindo vários leques, né? É como se a oração fosse uma grande avenida. Você vai seguindo pela oração, por esse modelo de Jesus e você vai descobrindo ali várias travessas que você pode entrar e aprender mais através desse modelo de oração do nosso Senhor. Fica fácil, né, Flá? Fica fácil você passar minutos, horas orando. Porque não falta assunto. É verdade. Não falta tema. E aproveitando essa questão de não falta tema, e a gente já vai chegando aqui para o nosso encerramento. Temos uma surpresinha especial para vocês. Nós fizemos o card de memorização de versículos bíblicos, né? Para devocional no último. E para esse episódio, temos um card especial. Pelo mesmo preço de R$13,97. Uma bagatela, né? Mais barato que o McDonald's e vai alimentar a sua alma. É verdade. E vai alimentar muito a sua alma. Exatamente. São mais de 100 versículos que a gente preparou para vocês. Com temas diferenciados, né? São 12 temas diferentes ali. Para você abrir a palavra do Senhor e orar em cima daquilo. Então, eu vou orar em cima de Salmos, que vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como que eu oro em cima disso, Ana? Quando você for orar, você vai falar, Senhor, eu sei que o Senhor é meu pastor e eu sei que porque o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Então, hoje, me ajuda a confiar mais em Ti. Me ajuda a depositar mais as minhas ansiedades, os meus temores no Senhor, porque Tu és o meu pastor. Né? E o pastor dá a vida pela ovelha. Olha lá, como a gente já vai começando. Vai abrindo. Né? Abrindo vários leques. Ali a avenida que você falou, exatamente, né? Que vai abrindo as travessas aí. Exato. São vários versículos bíblicos, né? Vai ficar piscando aqui, em algum lugar da telinha.
Aproveitem, é bem baratinho. A gente tá fazendo pra ajudar, né, Flá? E de alguma forma esse valor vai ser retornado pro próprio canal. Com então, certeza. Não queremos ficar ricas, não é esse o objetivo, né, Flá? Jamais. O objetivo desse canal é abençoar vidas. Amém. Abençoar vidas, porque muitas pessoas estão perecendo do nosso lado. E como muitas estão nas redes sociais, sempre com o celular na mão, por que não alcançar as pessoas através das redes sociais também? Então, essa é uma estratégia que o Senhor nos deu, né, para poder alcançar essas vidas. É verdade. E ser bênção na vida de todo mundo, né? É verdade. Então, você pode dar de presente esse card, você pode comprar para você pode imprimir numa folha sulfite, você pode mandar numa gráfica para imprimir num crochê. Não precisa imprimir também, pode usar pelo celular, marcar num caderninho, né? Verdade. Use como quiser, faça bom uso. E eu gostei muito do papo. Gostei, eu também gostei. Eu tô tentando abrir o arquivo aqui, menina do céu. Menina, peraí. Só pra dar um exemplo. Pra mostrar? Pro pessoal, eu tô tentando abrir e não consigo. Eu consegui. Conseguiu? Consegui. Nós temos aqui, tipos de oração. Adoração, confissões, ação de graça, que é o que a gente falou, né? Daí tem aqui alguns versículos de texto para orar. Oração, adoração e louvor. Orar com a palavra, sobre arrependimento. Versículos que falam sobre gratidão, súplicas, justiça e por aí vai. São vários versículos, né, que vai ajudar nessa batalha aí, nessa labuta para oração. Eu vou falar pro Everton dar um zoom aqui, porque a gente não trouxe ele impresso, porque não deu tempo. Luta espiritual, direção e sabedoria, santificação, evangelização. Aqui tá o arquivo, então tem vários aqui, tá vendo? Deixa eu dar um zoom em um. Dá um zoom bem nervoso aí, Everton. Um zoom bem nervético agora. Vou dar spoiler aqui de qual que é esse aqui. Deixa eu ver. Sobre gratidão. Ore, porque reconhecer as misericórdias de Deus. Olha, eu tô tentando ler. Alimenta o contentamento do coração. E vários aí aqui, outros tem né? vários versículos para você ler. São 10 versículos em cada tema. Ótimo. Gente, bom, né? É isso. O importante é a gente conseguir realmente entender de tudo isso, que é a oração. A nossa oração, ela não muda Deus. Ela nos muda e nos molda. Isso que é importante saber também. Glória de tudo isso, Deus, né? Glória a Deus. Essa é a importância da oração. Que frase, hein? A oração não muda Deus, ela nos muda. E nos molda. E nos molda, é verdade. Para sermos crentes melhores e mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. É verdade. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Pra gente foi um prazer falar de Jesus, falar dos meios de graça. Pra gente é sempre um grande privilégio. Primeiro porque nós aprendemos juntos, né? Com vocês. Sim. Mas também porque nós sabemos que são muitas pessoas desejosas e muitas das vezes com pouco conhecimento a respeito das coisas que são mais básicas e essenciais para a fé cristã. Então, eu espero muito que isso tenha somado na sua vida. Um beijo e até o próximo episódio. Sim, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha com quem você quiser e com os amigos. Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.